Oi, então, estou aqui de novo para continuar a minha trajetória de vida, dividindo e partilhando com vocês. Eu hoje queria contar para vocês sobre uma parte da minha infância, da primeira infância, em que eu me senti desamparada. O que significa isso na minha história? Eu sempre fui uma filha muito cuidada, no aspecto de alimentação, no aspecto de lazer, no aspecto de escola, material, uniforme e tudo mais. Meus pais sempre foram muito cuidadosos com isso, até porque minha mãe sempre valorizou muito a questão do estudo. Mas, porém, contudo, houve um desamparo. O que significa esse desamparo? Um desamparo emocional. O que é isso, né? O que é um desamparo emocional para uma criança na primeira infância de 0 a 6 anos? É que, até pela própria geração, né, a própria época, não se valorizava muito os sentimentos. Eu cresci praticamente sozinha, tive muitos medos e nunca pude dividir com os meus pais esses medos. Medo de ir para a escola, medo de que colegas brigassem, medo que eu não soubesse fazer as coisas, medo de não saber voltar para casa. Não se levava naquela época crianças para a escola, ida e vinda. A gente ia sozinho mesmo. E eu confesso para vocês assim que foi muito, muito desafiador esse desamparo, refletindo na minha vida adulta como eu praticamente cresci uma criança carente de afeto, de apoio, de se errasse, aquele abraço de tudo bem, isso é normal, de aquele afeto à noite, né, quando você tem pesadelos e corre para a cama dos pais, e você ser acolhida, aconchegada, e dizer que teu pai e tua mãe estão ali. E isso me fez muita falta. Hoje, aos 60 anos de idade, praticamente, eu sei que reverberou na minha história de uma forma muito negativa. Teve muitos fatores, muitos fatos que me levaram na vida adulta a, de certa forma, ter até uma permissão, dar uma permissão excessiva para as pessoas, num sentido até de abusarem da minha, bom, da minha postura, da minha, enfim, para que eu tivesse em troca carinho e amor. Então eu passei, depois da primeira infância, segunda infância, eu passei a fazer uma barganha, né? O que a gente chama de barganha hoje em dia, né? Barganha é aquela troca que você dá algo em troca de alguma coisa. No meu caso, do desamparo, foi a questão do afeto. Então eu me tornei uma criança, né, uma coisa que não existe, de certa forma, achei que eu tinha que me tornar uma criança perfeita para eu ser aceita na sociedade, na comunidade, entre os amigos, na família. E aí, essa carga pesada de pensar, né, que poderia ser perfeita, fazer tudo certinho, fazer tudo muito correndo, fazer tudo muito, não nem sequer chorar, né, porque senão eu não estaria, cumprindo com esse papel que me foi atribuído implicitamente, né.
não é uma coisa assim, é uma coisa velada, né, é uma coisa que fica implícito. E esse desamparo também se deu porque eu tive um irmão, um único irmão, que tinha TDAH, e uma criança hiperativa, vocês sabem que ela não para, né. Ela o hiperativo que é bastante, digamos assim, agitado, acelerado, ele não dá folga. Então eu compreendo a família, compreendo os meus pais nesse sentido de que eles tinham que dispensar muita atenção para ele, em tudo, em tudo. E eu estava à margem, quietinha no meu canto, quase que nem respirando para que eu não brigassem comigo, né? Porque poderia voltar toda aquilo que toda aquela raiva, toda que o comportamento dele trazia, poderia voltar para mim, né, e eu tinha muito medo disso. Só que isso eu nunca contei para ninguém, até muito pouco tempo. E hoje eu estou aqui de coração aberto contando para vocês. É muito importante, né, que a gente tenha claro o que que nos leva por caminhos errados ou por caminhos tortuosos que não a nossa essência, né, a nossa alegria, a nossa felicidade. Esses sistemas familiares, esses sistemas, de certa forma, até doentio, né, que trazem consequências e que se você não olha para você, se você não faz um autoconhecimento, a situação fica realmente bem pesada. Vocês vão ver no decorrer da minha trajetória, coisas que aconteceram que se não fosse isso, teria sido muito mais fácil, né, muito mais leve. Hoje eu me sinto leve, me sinto livre, mas por muitos anos eu fui muito pesada e uma autocobrança, assim, muito grande. Aguardem o próximo capítulo. Beijo.